Hoje nós vamos estudar sobre eu resolvo cuidar da minha casa. Já há alguns domingos nós estamos falando sobre a série Resoluções, né? Iniciamos o ano, eu decido me aproximar do Senhor, né? Chegar próximo, ouvir a voz de Deus. Eu decido cuidar da minha saúde. É interessante, sabe, eu estou há 21 dias sem tomar refrigerante. Olha, eu acho que no passado eu pensei que isso seria impossível na minha vida. Almoçar sem beber nada. Eu estou há 20 dias livre. Bebendo um pouquinho antes, depois, mas durante a refeição, me guardando. Graças a Deus, já há algum tempo, né, eu decidi que eu precisava fazer exercício todo dia. E eu sei que muitos de vocês têm tomado resoluções importantes, têm feito decisões que, com certeza, têm feito bem ao seu coração, né? Semana passada nós falamos de cuidar da sua mente, de se concentrar naquilo que lhe edifica, naquilo que traz verdade, traz algo de bom, aquilo que Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, que o nosso pensamento seja puro, seja agradável, que honre a Deus, ou seja, que a gente tenha uma vida coerente. Mas cada uma dessas resoluções, elas eram pessoais e voltadas para você mesmo. Quando eu decido cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar, lógico, do meu coração, da minha vida, mas eu tenho que cuidar da esposa, dos filhos. A esposa tem que cuidar do marido, dos filhos. Os filhos têm que honrar aos pais, têm que serem obedientes, têm que também fazerem a sua parte, seja na escola, seja em casa, enfim. Envolve mais do que você mesmo. É você pensando no todo, pensando naquilo que Deus criou para a sua felicidade, porque Deus viu que não era bom que você estivesse só. Deus criou a família para ser algo abençoado na sua vida. Não interessa que tipo de família você está envolvido. Família é objeto de Deus para lhe abençoar. Os princípios da palavra de Deus servem, querido, para família com pai, mãe, filhos, ou só você, que quem sabe é mãe solteira, é viúva que tem filhos. Eu espero que Deus fale, que Deus comunique ao seu coração e que você tome resoluções que com certeza vão abençoar a sua vida e abençoar aquelas pessoas que estão na sua casa. Pense em coisas práticas. Quem sabe aquela torneira, faz tempo que está pingando e você não contrata alguém para trocar aquela borrachinha lá. Sabe aquela descarga, disparando todo o tempo? E você não faz nada. Ou não tem resolvido isso. E aquela geladeira quebrada. Um dia eu cheguei na casa de um irmão que eu me assustei, porque o sofá estava escorado por 2 tijolos. Quando eu cheguei na mesa para jantar, um dos pés tinha uns 6 ou 7 tijolos segurando. E aquele camarada, ele tinha um padrão financeiro muito grande, trabalhava todo dia de paletó e gravata. Mas em casa parece que as coisas entravam em segundo plano. Às vezes o carro está arrumadinho e a casa bagunçadinha. Então, são essas coisas que nós precisamos cuidar para vivermos bem dentro de casa. Coisas bem práticas. Sabe aquela vida de cuidar da sua grana, das suas finanças, para que talvez a empresa de eletricidade não tenha que cortar o fornecimento?
de eletricidade. Talvez para que as coisas não se avolumem de tal ponto que você fica dependendo do cartão de crédito e passa ano e sai ano e você não decide olhar para um orçamento e fazer a sua vida financeira se tornar séria. O nosso desafio, os compromissos da semana estão aí, para que você se organize, para que você se planeje, para que você cuide da sua casa, para que você tome resoluções que melhore sua qualidade de vida e que melhore a qualidade de vida daqueles que estão lá dentro da sua casa. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina quando nós pensamos na nossa casa é, primeiro, que você e eu temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda para cuidar bem da nossa casa. Abre tua Bíblia no Salmo 127, versículos 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ficar de pé e vamos ler esses dois versículos. Talvez a gente pode acompanhar aqui pelo telão. Ok? Vamos lá? Todo mundo de pé, olha. Se não for o Senhor, vamos lá juntos? O construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós podemos contar com a tua ajuda. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus real, é um Deus que nos assiste, que está conosco, que nos conduz em triunfo e em vitória, Senhor. E nós queremos, Senhor, que também na nossa casa, naquele lugar em que nós residimos, com esposa, com filhos, ou quem sabe só mãe, filhos, viúvas, seja como for, Senhor, nós queremos clamar e reconhecer que nós precisamos da tua ajuda, da tua direção, da tua bênção, Senhor. Oh Deus, nos faz compreender isso e nos voltarmos primeiro para o Senhor. Abençoa-nos enquanto meditamos nessas verdades da tua palavra, enquanto tomamos propósito, Senhor, para te honrarmos também dentro de casa. É minha oração, Senhor, é o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Já no primeiro domingo, quando nós começamos essa série de resoluções, o pastor Armando nos advertiu como é difícil a gente mudar hábitos da nossa vida, porque a maioria dos nossos hábitos, eles não começam de uma hora para outra. Você vai repetindo, fazendo, e daqui a pouco aquilo se torna uma prática da sua vida que você pensa até que não pode mais se ver livre dele. E você tem que lutar e se determinar para fazer isso. E a Bíblia não nega que essa é uma luta grande. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, nós vimos isso naquela nossa primeira resolução, quando Paulo diz assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isso é na minha carne. Eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas muitas vezes eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, muitas vezes, mesmo você sonhando, querendo fazer o bem, você não consegue fazer. Mas Paulo mostra que tem uma saída para isso. Logo em seguida ele diz assim: miserável homem que sou, lá no versículo 24 e 25. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Meu querido, em Jesus há esperança. Por isso, quando o salmista já nos dizia isso lá no Velho Testamento, se não for o Senhor que cuida da casa, nós vamos trabalhar inutilmente, porque quem muda pessoas é o poder de Deus. Eu não tenho poder de mudar a minha esposa,
de mudar os meus filhos e vice-versa. Mas nós temos o privilégio de comparecer, de nos lançarmos diante do Senhor, clamarmos primeiro por uma mudança no nosso coração, porque olha, quando nós conhecemos Jesus, o que é que a Bíblia diz? Nós recebemos poder, o Espírito Santo de Deus desce em nossas vidas, nos nossos corações. Nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas passam, nós começamos uma vida nova. É uma oportunidade singular da graça, da misericórdia de Deus. E nós podemos agora, tendo recebido aquilo que a Bíblia diz, aquela água que a gente não tem mais sede, aquela fome que sacia a nossa necessidade, nós recebemos do Espírito amor, compreensão, possibilidade de sermos graciosos, de amarmos porque somos amados, porque Deus é amor. Então, para eu cuidar bem da minha casa, eu preciso compreender, meu amado, você precisa compreender, seja mãe, seja pai, seja filho, e não importa a idade, que você tem que clamar, que buscar o Senhor, porque se o Senhor não for o que está no controle da tua casa, se Ele não tiver, você vai, a Bíblia diz, você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, cansado, e os resultados não virão a contento. E quantas vezes a gente ouve isso? Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço bico, eu trabalho, e a coisa não acontece. O salmista diz, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por o alimento, porque só Deus concede sono, só Deus é capaz de dar paz, só Deus é capaz de dar compreensão, só Deus é capaz de mudar corações e mudar o clima que está dentro de casa. Você pode até trazer a comida, trazer o alimento, mas muitas vezes para que o clima de casa seja diferente, querido, nós dependemos do Senhor. É interessante que essa semana eu terminei de ler o livro de Jó. E quando eu cheguei no capítulo 28 do livro de Jó, é como se eu estivesse lembrando dessas palavras do salmista. Presta atenção lá. Se você quiser abrir sua Bíblia lá, no capítulo de Jó 28, senão você pode acompanhar aqui pelo telão. Jó 28, 12, diz assim, o homem faz uma pergunta. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? No versículo 13, vem a resposta. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Você está entendendo? Esse livro de Jó, cronologicamente, é um livro que está lá no início, quase no período do Gênesis. Desde aquela época, o patriarca Jó, por inspiração de Deus, já deixa claro que nós precisamos da sabedoria divina, porque a verdadeira sabedoria, a Bíblia diz, é aquela que vem lá do alto, porque ela é pura, ela não é egoísta, ela não pensa só em si mesmo, ela pensa no bem-estar do outro, ela pensa no cuidado da outra pessoa. Jó 28, versículo 23, diz assim, olha, Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Você pode procurar sabedoria em todos os lugares, se você não procurar no Senhor, querido. Se você não se voltar para Deus, você não vai encontrar a verdadeira e pura sabedoria para cuidar da sua vida, para cuidar da sua casa. E olha como Jó 28, 28 diz assim, disse então ele ao homem, no temor do Senhor
está a sabedoria. Quando você entende que Deus precisa estar no controle, que você precisa se voltar para Ele, é como se Deus estivesse dizendo: você está dando o maior passo de sabedoria da sua vida. E isso é fundamental para você cuidar bem da sua casa. Quando você decide buscar a parceria, depender do Senhor, comparecer na sua presença. Por quê? Porque na terra dos viventes não há, e a Bíblia diz, já no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, diz assim: sabe quais são as obras da carne aqui que o homem consegue praticar? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. Isso é o que nós estamos vendo todo dia sendo praticado. Aí um pouquinho mais na frente ele diz: mas sabe o que é fruto do Espírito? Sabe o que é que Deus produz no coração através do Espírito que habita em nós? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso só Deus pode produzir, minha amada, no seu coração. Isso só Deus pode produzir no seu coração, jovem, adolescente, pai. Qualquer integrante da família precisa entender, e por isso, em Gálatas 5:25, ele diz assim: e se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós queremos saber da sabedoria lá do alto, nós precisamos tornar isso prático dentro de casa. Restaurar relações, sentar para conversar, buscar sabedoria. Olha, no Novo Testamento, no livro de Mateus, a Bíblia diz que um mestre da lei, aqueles que pensavam que sabiam tudo, estou falando de Mateus 26, do versículo 36, ou Mateus 22, do versículo 36 ao 40, diz que o intérprete da lei, o religioso, aquele judeu que talvez andava com a Torá, pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, qual é a base da sabedoria? O que é aquilo que me capacita para ser bem-sucedido como pai, como mãe, como filho? A Bíblia diz, à medida que eu me aproximo, que eu dependo, eu recebo de Deus o mais importante dos mandamentos. Porque, meu amado, só Deus é fonte. À medida que você recebe da fonte, você tem o que passar. Nós somos canais, e se nós não estivermos ligados a essa fonte, nós não temos como passar amor pela esposa, a esposa pelo marido, pelos filhos, os filhos pelos pais. Por isso, essa relação com o Criador, essa relação com o Senhor Jesus, é determinante. É uma pena que hoje, a maioria das vezes que eu me sento com casais, nós não temos mais lido a palavra, nós não temos mais orado, nós não temos nem frequentado um grupo pequeno, nós não conversamos mais com os filhos, nós não temos mais nos voltado para casa, nós temos gastado muito tempo com a TV, nós temos gastado muito tempo comendo fora, nós temos gastado muito tempo na academia, e muita coisa que algumas são boas,
mas sem se voltar para as relações, para as pessoas, tudo isso fica vazio e sem sentido, meu amado e minha querida. Nós precisamos compreender. Aí ele diz, o Senhor diz, e sabe qual é o segundo mandamento? Semelhante a esse? Presta atenção, sabe qual é o segundo? E semelhante a esse ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus e em seguida ame o seu próximo. Quarta-feira eu meditei de novo, porque eu tinha lido aquele texto de Gênesis, a história de José. E cada vez que eu leio, quando chega naquele capítulo 39, que José decide colocar o nome do primeiro filho, Manassés, porque ele diz assim, ó, porque Deus curou meu coração e eu consegui perdoar, eu estou em paz com Deus e com os meus, mesmo com quem me fez muita coisa ruim. Aí do segundo ele diz, eu coloquei o nome de Efraim, porque Deus me fez prosperar. Primeiro, Deus tem que curar o teu coração, meu amado, com as tuas relações, para que depois você possa prosperar. Você trabalha muito querendo ser próspero, construindo o futuro, o sonho, a casa, o carro, e aí se faz todo tipo de trabalho, de hora extra, se vende férias, se pensa positivo, se mentaliza, qualquer coisa vale. Mas o que realmente vale, querido, é quando a gente tem o coração em paz com todo mundo, com a esposa, com os filhos, com o teu marido, com teus pais, com o teu próximo, com o teu próximo. Como é que Deus, José disse, como é que Deus vai me fazer próspero se eu não resolver? E você sabe que José primeiro resolveu isso no seu coração, e depois Deus realmente o tornou um homem muito, muito, muito próspero. Por que buscamos só prosperidade? Por que não sentamos para conversar? Primeiro marido e mulher. Porque, meus amados, qualquer casa dividida não subsiste. Você precisa compreender, minha amada. Se você não tiver de acordo com seu marido, vocês nunca vão ter filhos obedientes. Porque eles não vão saber se vão obedecer a você ou a ele. Eu dou graças a Deus, porque eu aprendi isso bem no início, que eu nunca podia tirar a autoridade da minha esposa, e que ela não podia tirar a minha autoridade, mesmo quando eu estivesse fazendo alguma coisa que ela não achasse correto diante dos filhos. E algumas vezes ela não concordou com a minha atitude, algumas vezes eu não concordei com a forma com que ela conduziu determinadas coisas, e naquela hora, muitas vezes, ela e eu tínhamos que quase que morder o dedinho para não falar bobagem. Mas quando chegávamos no quarto, ou eu olhava para ela, ou ela olhava para mim e dizia, olha, eu não achei que foi sábio a forma com que você tratou isso com a Vivian ou com o Jonatas, que são os meus filhos. Por isso, por aquilo. E quantas vezes, ou eu ou ela, tínhamos que reconhecer e voltar lá e pedir perdão para os filhos. Não tem outro jeito, querido. Se nós pensarmos que porque somos pais, somos infalíveis, não erramos, e eu sei que uma das coisas mais difíceis é para nós homens admitirmos, e por isso muitas vezes nós nos calamos, nós ficamos como meu pai dizia, com um bode amarrado, aquela cara feia, parece um pitbull que quer morder todo mundo, mas na verdade é fraqueza de encarar a verdade, de admitir a falha de caráter, de ter que sentar para pedir perdão. E a Bíblia diz, meu amado, que só
a humildade é que pode preceder honra. Se você não for humilde com seus próprios filhos, como é que lá na frente eles vão lhe honrar? Como é que lá na frente eles vão lhe reconhecer como um líder, alguém que realmente foi uma fonte de amor e de inspiração para as suas vidas? Jesus diz, olha, que amar é tão importante, que desses 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo, depende toda a lei. É daí, quando nós recebemos o Senhor, que nós amamos, que nós perdoamos, que nós sentamos, que nós tratamos e que nós confessamos. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. E queridos, às vezes nós precisamos fazer isso. Seja diante de quem for. Jovem, se você errou, adolescente, vá lá e confesse. Eu ouvi um adágiozinho que eu achei super interessante, ficou na minha mente. É melhor ficar vermelhinho uma vez do que passar a vida amarelando. É melhor falar a verdade, sentar, confessar, resolver uma vez, passar a vergonha, do que viver a vida inteira amarelando, sendo hipócrita e não vivendo uma vida coerente. Oh, que o Senhor nos guarde, meus amados, de tudo isso. Precisamos admitir que nós temos que contar com essa ajuda do Senhor. Segunda grande resolução, depois de admitir que nós precisamos da ajuda do Senhor, segunda grande resolução para você tomar conta é saber que casa exige coerência. Olha ainda em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha seu alicerce sobre a rocha. Querido, não é porque nós somos crentes que nós não passamos pelos problemas da vida. Muito pelo contrário. Tanto Jesus já tinha nos dito que no mundo nós teríamos aflições, como ele diz aqui que a minha casa e a tua casa, os rios também vão vir sobre ela, os ventos também vão soprar contra ela. Não tem anjinho lá não, nem na casa do pastor tem anjinho não. Eu nunca esqueço que quando eu comecei meu ministério lá em São Paulo, que a minha filha nasceu, e ela foi para o berçário, aquela alegria de levar a filha pela primeira vez para o berçário, né? E depois de um tempo, já que ela maiorzinha, aí a criança, quando ela começa a reagir, quando o dentinho está nascendo, e uma criança toma o brinquedinho dela, ela não pensa duas vezes, ela vai lá e morde. E a minha filha aprendeu isso rápido. E um dia terminou o culto, aquela época o pastorzão de paletó e gravata, ia lá para o final do culto, cumprimentava todo mundo, né? Até terminar, e lá vem a mulher, a senhora do berçário, aquela operária. A irmãzinha trouxe e disse assim: pastor, eu trouxe sua filha porque eu quero dizer para o senhor uma coisa que eu não acredito. A filha do pastor é a que morde todo mundo no berçário.
Em outras palavras, ela achava que a filha do pastor nascia com auréola. Ela era diferente. A Bíblia diz, querido, que a estultícia já está ligada ao coração da criança. Seja filha do pastor, seja filha do líder do PG, seja de quem quer que seja, nós já nascemos em pecado. E aí, ou nós dependemos do Senhor, ou nós sentamos para caminhar, ensinar e tratar isso, ou aí sim, não tem solução. A importância da casa de um alicerce é fundamental. Sobre o que nós estamos construindo? Será que sobre a rocha, sobre aquilo que é sólido? O alicerce é extremamente importante. Há um tempo atrás, nós temos até um videozinho aí, só para você lembrar. Como é construir sobre aquilo que não é sólido, sobre aquilo que não segura. Solta o vídeo aí, pessoal, só para a gente ver. É uma cena de desabamento totalmente diferente do que se costuma ver em outros morros, até mesmo os de Niterói. Aqui não aparecem pedaços de concreto, de tijolos, de telhado, nada. Nenhum sinal das construções soterradas. Só esta terra marrom que cobre dezenas de casas. Mas na verdade, isso não é terra, é lixo em decomposição. Uma camada com vários metros de altura. E não era segredo para ninguém que a favela do Morro do Bumba estava em cima de um antigo lixão. Eu tinha mais ou menos 23 anos de idade, era moça. As pessoas até encarnavam, pô, tá morando na lixeira, e o lixo foi subindo e virou um morro. As fotos do jornal O Fluminense mostram o lixão funcionando nos anos 70. Na década de 80 ele foi desativado. Antes da tragédia, o morro era como mostra a imagem de satélite. Agora, a enorme cratera. Segundo especialistas, esta área deveria ter tido cobertura vegetal de árvores e nunca poderia ter sido usada para moradias. Percebe aquilo que o Senhor está dizendo? Quando se constrói sobre o lixo, o resultado sempre é esse. E às vezes, querido, isso demorou anos para se perceber. Mas um dia, quando o vento vem, se sabe sobre o que nós construímos. Então, o que media o tipo de construção aqui, o que media a diferença era aquele que ouvia a palavra e praticava. Em outras palavras, é coerência, é integridade, ou seja, o que é íntegro? É aquilo que não se divide. Ou nós construímos sobre algo que é sólido, que é íntegro, que é sustentável, ou nós estamos construindo sobre algo que é lixo, que não tem valor, que passa com o tempo e passa rápido. E essa questão de integridade, talvez é que essa mocidade, esses adolescentes mais percebem, que às vezes em casa se diz uma coisa e se vive outra. E Jesus diz, isso não sustenta a tua casa. As multidões percebiam que nisso Jesus era diferente. Por quê? Porque aquilo que ele ensinava, ele vivia, ele praticava. Ou seja, ele era coerente. E aqui quando a Bíblia fala de multidões, você pode dizer, mas a multidão vê à distância. Eu sei. Mas à medida que elas se aproximavam de Jesus, eles eram amados, eles eram tratados, eles eram cuidados, eles eram tratados com absoluta integridade. Ao ponto que a Bíblia diz que eles ficavam maravilhados, impressionados, atônitos, admirados. Mas hoje, às vezes, em casa, não existe admiração do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos filhos pelos pais e vice-versa. Então, como é que nós vamos manter essa família íntegra se nós falamos uma coisa e vivemos outra? Dentro de casa, logo dentro de casa, onde nós dividimos o mesmo espaço, às vezes o mesmo quarto, às vezes a mesma cama. Então, se nós, marido e mulher,
não cumprirmos com integridade aquilo que está lá desde o livro do Gênesis, se tornem os dois uma só carne, sejam unidos, pensem bem, sentem, conversem, instruam essas crianças, instruam seus filhos de maneira coerente, pensem concordemente, senão, querido, não tem como. A mãe diz é para a direita, o pai diz não, meu filho, vai para a esquerda. A Bíblia cita famílias que isso aconteceu, e você sabe o desastre, está lá. A Bíblia não esconde isso não, querido. Então, vocês precisam compreender, antes que seja tarde, que vocês dois têm que falar a mesma língua, sentar para conversar. Isso não tem tempo. Todo tempo precisa, essa relação precisa ser sentada, conversada, repensada. Por isso, às vezes eu digo, casamento nunca se tira doutorado, porque cada fase é nova e é diferente. Há 15 dias atrás eu completei 31 anos de casado. Eu disse, amor, vamos separar um dia aqui para a gente sentar e conversar, olhar para trás, olhar um no olho do outro, quem sabe se perdoar, celebrar e dizer aquilo que nós precisamos crescer. Pensa que não? Precisa, meu querido, precisa. E eu disse para ela, naquele dia, eu digo, olha, eu sei que eu ter celebrado 31 anos de casado contigo, sem ter cometido a loucura da traição, eu sei que é graça, graça, graça e misericórdia de Deus. Eu sei de onde eu vim, um pai que traiu minha mãe várias vezes, todos os meus. O que eu tinha de modelo era na bagaça. Mas eu sei que Deus teve misericórdia, graça, muita graça, muita graça. Então, queridos, nós precisamos voltar, sentar, conversar, olhar para que a gente se maravilhe com aquilo que Deus continua fazendo, mesmo nos dias atuais. A multidão reconhecia que ele tinha autoridade. O que é autoridade? Quando você olha para uma autoridade, é de alguém que você espera alguma coisa. Acima de tudo, que ele cumpra o que ele promete. Quando você vota para alguém se tornar autoridade da cidade, prefeito, você espera que ele cumpra aquilo que ele promete. E quando a autoridade promete e não cumpre, você faz o quê? Se decepciona. E amigo, tem alguns que se apegam tanto a um partido que eles parecem que são mais do partido A, B ou C do que de Jesus. Cada vez em tempo de política tem aqueles que se apegam e depois não percebem. Eu costumo dizer que, como nordestino e sertanejo, sabe, o seu Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, ele disse que ia fazer a transposição. Blau, blau. Lula, pernambucano, disse, eu vou fazer. Blau, blau. A Dilma está dizendo que vai concluir. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas quanto tempo? 8 mais 8, 16. Já caminhando com mais 1, 17. Para cumprir uma suposta promessa. Com que autoridade? Partido A, B, C ou D? Autoridade cumpre aquilo que fala. Isso é construir. Isso dentro de casa é fundamental. Solta um videozinho que tem aí, que é interessante, para você ver como isso é complicado quando não acontece dentro de casa. Cheguei! Olá, papai. Oi, como vai, meu campeão? Bem. Olá, meu amor. Como foi teu dia? Bem. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. Que ainda não chegou ao cinema, né? Que legal, papai. Quer saber uma coisa? O quê? Eu também sou muito inteligente. Ah, você é? Sou. E por quê? Veja, me conta.
É que tirei nota 10, super pirata. Como super pirata? É que copiei a prova do Luiz, um amigo meu. Olha, 10. Como assim copiei a prova do Luiz? Ué, tirei 10. Pirata. Como o teu filme aqui. Você pensa que os filhos não percebem? É assim. Às vezes nós comunicamos algo com muita alegria. Mas quando os filhos dizem que também aprenderam essas maldades, essas maledicências, não gostamos. A palavra de Deus diz, quando fala, Efésios capítulo 3 e 4, Paulo está tentando falar para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que andam em Jesus. Quando chega lá no capítulo 4, no versículo 25, ele diz assim, olha, cada um de vocês, e aqui serve para pai, para mãe, para filho, não importa que idade, tem que abandonar a mentira e falar a verdade. Presta atenção, abandonar a mentira e falar a verdade. Tira a sujeira e constrói sobre algo sólido. Como é a tua casa, querido? Como são as conversas? Dá para acreditar. É duro pensar que assim como o pai, sabia? Às vezes a mulher vai lá e compra aquela bolsa de R$200. Hora de 200, né, pastor? Chega em casa, que bolsa bonita, amor, foi na liquidação, foi só R$60. E você descobre depois que não foi 60. Como é que dá para viver dentro de casa um clima de confiança? Eu conheço casais que o camarada, quando vai dormir, a primeira coisa que ele guarda é a bolsa, é a carteira dele. Tem casais que a mulher não sabe quanto ele ganha, ele não quer, imagina os filhos, então não. Porque ele não tem autoridade, integridade para dizer eu ganho tanto, eu gasto assim, assim, assado. Queridos, antes de que eu casasse, eu disse para minha mulher, amo abrir uma continha conjunta, está aqui quanto eu ganho, levei logo o meu contra-cheque, olerite, sei lá o que, lá em São Paulo chamava olerite, está aqui quanto eu ganho, eu quero saber quanto é que tu ganha. E nós vamos juntar tudo numa conta só, e daqui para frente é tudo junto, nem é meu, nem é teu, é tudo junto, tu vai saber tudo que eu ganho, como eu gasto. E quando os filhos ficaram maiores, eu cansei de apresentar para eles. Por quê? Porque eles estudavam no colégio Querigma e tinha muita gente rica lá, e eles pensavam que eu era o dono, eu era o cara cheio da grana. Quando eu dizia, mas o salário, não pensa bobagem, mas senta aqui para ver, vamos calcular, vamos ver onde o papai está gastando, vamos ver como é que é, vamos ver se dá, se não dá, por onde nós vamos. Porque, queridos, nós precisamos disso. Você promete pintar a casa e não pinta. Você promete resolver trocar a lâmpada e nunca troca. Mas às vezes o seu carro, você sabe. Ufa! Eu nunca esqueço outro dia que uma família chegou e disse, pastor, o senhor sabia que a geladeira lá de casa só funciona a parte de cima, a de baixo não funciona? Mas quanto tempo? Mas já faz muito tempo que a geladeira está assim. Mas o carro deu problema, ele trocou na outra semana. É complicado, querido. Coerência, verdade. Às vezes você ouve só um lado,
Quantas vezes eu sentei com determinados maridos ou esposas, que eles contaram uma versão que eu quase disse assim, meu Deus, coitadinho. Quando eu sentei os dois, a vontade que eu tinha de dizer é bandidinho, ô bandidinho. É horrível, querido. Eu estou falando de crentes em Jesus Cristo. Cada um tem que falar a verdade, abandonar a mentira, sair das dívidas. Você promete, mas você continua usando erradamente cartão de crédito, financiamento, se endividando. Tome a resolução de viver honestamente, com integridade, com solidariedade. Para se ter autoridade na comunicação, aceite mais que rejeite. Compreensão antes de julgamento, escute. Preste atenção no todo, antes de simplesmente julgar e dar uma determinação. Participação antes de manipulação. Participe, sente, vá ao encontro. Pai e mãe, vai ao encontro. Jovens, vai ao encontro do teu pai, procure. Nós cantamos aqui, é tempo de trazer flores em vida. Não importa que idade, não importa, preste atenção. Hoje é tempo de você tomar a iniciativa, resolver e ajudar e ser instrumento para a tua casa ser um lugar de bênção, de verdade, dizer não à mentira. Mas às vezes gastamos tanto tempo com coisas erradas que não ouvimos o Senhor. Capítulo 4, versículo 31, Paulo diz assim: livrem-se, sabe de quê? De toda amargura, de toda indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Queridos, nós precisamos nos estimular de forma positiva e de aceitação, de compreensão e com participação de todos em casa. Todos, diz o versículo 32 de Efésios capítulo 4, precisam sermos bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente. Quanto tempo faz que talvez você em casa não zera o cronômetro? Essa é outra coisa que nós em casa pedimos sempre, para que Deus tivesse misericórdia e nós sentássemos para zerar o cronômetro. Quantas vezes os meus filhos, antes de viajar, a gente sentava: pai, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora de casa, eu quero saber, tem alguma coisa que a gente precisa resolver? Ei mãe, tem alguma coisa que a gente precisa resolver? Tem alguma coisa que a senhora precisa me dizer do que eu fiz? Porque, queridos, nós não estamos imunes, mas nós não podemos manter essa coisa com mágoa no coração e ficar curtindo isso por muito tempo. A Bíblia diz que raiz de amargura brota, contamina, pode tomar conta da tua casa, das relações com os teus filhos, que é um negócio terrível. Por favor, zera, senta, conversa, tome a iniciativa. E a multidão olhava para os mestres da lei. Presta atenção. Aquele ensino que talvez promovia muito conhecimento, mas não promovia relacionamento. Isso mata uma mulher. Isso mata filhos. Isso pode matar um marido. E eu já ouvi as duas coisas. Na hora de falar, o discurso é bonito. Quase pede um púlpito dentro de casa. E gosta de estudar a Bíblia pensando nos filhos, pensando no pai, pensando na mulher. Estuda pensando em você, querido. Estuda pensando: Deus, muda o teu coração. Minha amada, a mulher sábia, aquela que depende da sabedoria lá do alto, está em sintonia com Deus, a Bíblia diz: edifica a sua casa. A insensata, a tola, destrói.
E não vem dizer, pastor, o senhor não conhece a minha casa. Pastor, o meu marido nem crente não é. Deus pensou nisso. Deus pensou em você. E por isso lá em 1 Pedro diz, se ele não for crente, você vai ganhá-lo pelo seu procedimento. Não tem saída, querido. Cristianismo é integridade, é autenticidade, é mudança de dentro para fora. Sou eu diante de Deus, é você diante de Deus. É uma resolução pessoal para cuidar do todo. É nesse próprio texto lá de Mateus capítulo 7, o Senhor diz, esse tipo de autoridade que olha o cisco no olho do irmão e não vê a trave do seu olho, isso não funciona dentro de casa, meu amado. Ó, desde Deuteronômio capítulo 6, o Senhor já dizia, ó, que todas as palavras que hoje ordeno tem que estar no teu coração, para que aí você ensine com persistência aos seus filhos, para que aí você converse com ele, que você sente em casa, que você ande pelo caminho, que você deite, que você se levante. Precisa de relacionamento. Minha casa não precisa do púlpito. Minha casa precisa de um pai que entra no quarto, que olha no olho, que se abaixa para falar com a criança, que chama a esposa, que chama o marido, que não se orgulha, né? Eu já vi crente, pastor, eu dei uma biblada nele. Eita, ensino pobre e miserável. Esse não é o ensino relacional. Esse não é o ensino que promove mudança na vida dos filhos. Muitas vezes esse é o ensino que promove vergonha para a nossa religiosidade, vergonha da sua suposta autoridade, que lá na frente você vai perceber que você não tem. Não se engane, você vai ver que você não tem. Quando se tem autoridade, querido, à medida que os filhos crescem, à medida que o casamento passa de ano, o amor aumenta. A compreensão, o entendimento é muito maior. Às vezes a gente não precisa nem falar, o outro já está entendendo onde nós queremos chegar e vice-versa. Os filhos já olham no olho e percebem, não com medo, mas senta e conversa. Para conversar. E às vezes, ó, eu já estou com os filhos bem crescidos. Mas quantas vezes eu preciso sentar, ouvir, conversar, tentar puxar um papo. Ensino relacional zera, resolve. Então eu espero, está aí, ó. Admita os compromissos da semana, está aí no seu boletim, ó. Admita que você é impotente. Se lance aos pés do Senhor, querido. Resolva pendências relacionais da sua casa. Separe um tempo essa semana para sair com a família, com a mulher, para conversar, para acertar, para olhar no olho, para zerar o cronômetro. Se organize de forma que você vai planejar melhor sua vida financeira e quem sabe vai zerar suas dívidas. E se preparar para, quem sabe, cuidar da manutenção, daquelas coisas lá da sua casa que você sabe que precisam ser cuidadas. Já no Velho Testamento, lá em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, Josué para o povo e diz assim, ó, nós vamos entrar na terra prometida, na terra que Deus disse que manava leite e mel. E eu quero falar com vocês. E ele diz assim, agora, nesse momento, temam ao Senhor, sirvam a Ele com integridade e com fidelidade. Em outras palavras, olha, é hora de zerar,
de voltar o coração. Não podemos entrar nessa terra do jeito que nós estamos. Não podemos viver amanhã, querido. Começar um novo mês de fevereiro de 2012, vivendo nessa bagaça, nessa sujeira que, quem sabe, como crentes nós temos vivido. Era o desafio de Josué. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que eles adoravam lá no Eufrates e no Egito. Não interessa a família que você vem, todos nós trazemos de herança coisas que não são boas, que não nos edificaram, que não contribuíram para o bem. Mas é tempo, Deus nos dá a oportunidade de tomar a resolução e jogar fora, abandonar as velhas práticas da mentira, da sujeira, daquilo que não corresponde com o caráter e com a integridade de Deus. Ele diz: escolham hoje. Olha como Josué diz: escolham hoje, vocês têm que tomar uma posição. Não dá para ficar em cima do muro nessa história. A Bíblia é tão clara que diz que lá em Apocalipse teve uma igreja que decidiu, a igreja de Laodiceia, ficou em cima do muro e o Senhor disse: opa, porque vocês estão mornos, eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. E ele diz: eu estou fora, eu estou na porta batendo. Ó, se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com vocês. E Josué diz: Josué toma posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero, querido, que seja essa resolução principal. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos decidir, seja você o pai, a mãe, o filho, coloque-se diante de Deus e tome essa postura. Vamos orar. Oh Deus, de graça, de bondade e de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos deu família. Obrigado porque o Senhor instituiu a família. Obrigado porque o Senhor nos deu poder, Senhor. O Senhor nos deu a Tua palavra. Oh Deus, que o Senhor toque os nossos corações. Que o Senhor não fique de fora, Senhor, das nossas casas, por favor, Senhor. Oh Deus, é duro imaginar o Senhor fora, batendo, pedindo para entrar. E nós vivendo, às vezes, na mentira, sem integridade, sem temor. Oh, Jesus, que geração nós estamos ensinando, Deus. Que dias que nós estamos vivendo. Nós não podemos mudar o todo, mas que a gente entenda o compromisso de mudar primeiro o nosso caráter e a nossa casa, os nossos filhos, a esposa, o marido, e a começar em nós. Toca, Deus, nos nossos corações e nos ajuda a tomarmos resoluções que te honrem e que te agradam. Enquanto nós estamos orando, eu quero perguntar a você que é crente, não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, é jovem, adolescente, mas Deus talvez está tocando no seu coração para hoje tomar um propósito de ser bênção na sua casa, de resolver, ajudar a zerar o cronômetro, ajudar a, quem sabe, pagar as contas, ajudar a consertar aquilo que está quebrado, que você sabe. Oh Deus, se você tem esse desejo, meu irmão, minha irmã, meu amado jovem, e diz: pastor, eu estou resolvendo isso, eu quero honrar a Deus na minha casa, levanta a tua mão, você que é crente, amém, aleluia, aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Jesus, amém, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Espírito de Deus, abençoa o teu povo, ó Deus, ajuda. Talvez você está aqui, meu querido, e não conhece esse Jesus. Ele é a fonte de vida, de salvação, de sabedoria, que pode primeiro entrar no teu coração e lhe ajudar a ser um pai diferente, uma mulher diferente, um filho diferente. E se você veio essa noite dizendo: eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus,
eu quero ter vida eterna, eu quero caminhar um caminho novo, para que eu também seja bênção na minha família. Se alguém que nessa noite quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão aí onde você está também, dizendo: pastor, eu estou nessa, eu vim aqui hoje para entregar minha vida a Jesus. Alguém? Amém? Estou lhe vendo lá. Glória ao teu nome. Há mais alguém? É sua oportunidade. Levante bem alto para que a gente possa ver, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ter vida eterna. Ele te ama, Ele quer te usar como pai, Ele quer te usar como mãe, Ele quer te usar como filho. Mas você precisa primeiro receber esse poder que vem lá do alto, que é Jesus. Há mais alguém? É sua oportunidade. Lá atrás, amém, estou lhe vendo lá. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar, vamos cultuar o Senhor nesse instante.